Há uma dúvida muito frequente que eu ouço das pacientes que têm câncer de mama ou estão nesse processo de investigação, é porque existe vários tipos de tratamento e algumas pacientes estão fazendo quimioterapia, outras estão fazendo cirurgia. Tem cirurgia em que eu faço o quadrante, tem cirurgia que eu faço mastectomia, porque os tratamentos são diferentes se tudo é câncer de mama. Tudo é câncer de mama, mas não exatamente. Na verdade, existe vários tipos de câncer de mama e é isso que eu queria discutir com vocês. E hoje em dia, o tratamento está tão moderno do câncer de mama que ele é muito individualizado. Então, a gente sabe o que que seria para a gente começar então a falar do que seria o câncer de mama. O câncer de mama é um crescimento desordenado de células da glândula mamária em que perdeu o controle. No nosso organismo natural, ele existe vários mecanismos de crescimento de células e depois de morte dessas células. E quando há a formação de um câncer, por algum motivo ali no DNA, houve alguma mutação, alguma alteração que isso vai fazer com que essas células cresçam de forma desordenadas e não tendo mais um limite, né, e tendo a possibilidade de crescer de forma descontrolada e até se espalhar, tá? Isso que seria o câncer. E existe vários tipos de câncer de mama, o mais comum é o carcinoma ductal invasivo, né, é o mais frequente que a gente encontra, mas existe outros tipos também. Existe o lobular invasivo, existe o ductal in situ, o lobular, né, também bem inicial, existe os carcinomas inflamatórios, e aí muda realmente o tratamento de acordo com eles e principalmente se a gente souber o tipo molecular do câncer de mama. A gente faz um exame depois que faz a biópsia, para fazer o diagnóstico do câncer, né, primeiro a gente faz o anatomopatológico e depois vem a imunohistoquímica. A imunohistoquímica vai me dizer realmente qual o subtipo de tumor de mama, o prognóstico daquela paciente e qual o tratamento mais adequado para aquela paciente. A gente tem alguns subtipos, a gente tem os subtipos luminais, onde é um tumor que é o receptor hormonal positivo, então ele responde bem ao tratamento, de hormonioterapia, que a gente chama. Existem os tumores HER2 positivo, que são um tipo de tumores que tem uma taxa de proliferação e crescimento mais acelerado e que existe tratamento alvo específico para ele. E existem também os tumores triplo negativos, onde os meus receptores de hormônio, de estrogênio, progesterona e o meu HER2 é negativo, por isso que ele é chamado triplo negativo. E onde ele também tem uma taxa de crescimento muito maior, mais acelerada. E, em geral, os tumores que são HER2 de triplo negativo, por ter essa taxa de proliferação mais rápida, eles crescem mais rápido, têm uma evolução mais rápida, ou seja, também podem ter um prognóstico pior do que comparado com os luminais. Em geral, esses tipos de tumor, a gente começa o tratamento com a quimioterapia. Que com a quimioterapia eu tenho uma série de benefícios nessas situações. Eu estou tratando com a químio e remédios específicos para esses tumores. Para o HER2, como eu falei, existem os tratamentos de terapia-alvo. São remédios específicos que vão agir próprio para aquele tumor. Então, a taxa de resposta com relação a esse tratamento é muito eficiente, né? E hoje em dia as pacientes têm vivido muito mais por causa desses novos medicamentos que têm surgido, que agem diretamente específico naquele tipo de tumor. Nos triplo negativos também. Hoje em dia a gente tem a possibilidade da imunoterapia, em que, junto com a quimioterapia, também tem essa taxa de regressão importante nesse tumor, né? Então, esses tumores que a gente sabe que tem um caráter de crescimento mais rápido, tendem a começar pela quimioterapia. Mas tem algumas situações também, outras, que a gente costuma indicar a quimioterapia, quando, no primeiro momento, a cirurgia seria muito agressiva para aquela paciente, digamos assim, é um tumor já maior, em que eu tentar preservar a mama não é possível. Nessa situação, eu devo lançar a mão da quimioterapia para tentar diminuir esse tumor e aí sim tentar, às vezes, fazer uma cirurgia conservadora, né. Então é importante, hoje em dia, a gente tem um arsenal para buscar individualizar o tratamento da paciente. É saber o tipo de tumor que a paciente tem, o estadiamento, que é saber qual o tamanho daquele tumor, se tem acometimento dos linfonodos também, que é uma indicação, às vezes, de quimioterapia. Em geral, às vezes, tumores luminais, principalmente o luminal A, que tem uma taxa de proliferação muito baixa, ele cresce, mas de forma mais lenta. Em geral, o tratamento começa com a cirurgia. E aí a cirurgia, dependendo do tamanho do tumor, da sua extensão, pode ser cirurgia conservadora ou mastectomia. Não necessariamente quer dizer que se eu indicar uma mastectomia, isso quer dizer que seja um tumor mais avançado. Às vezes tem situações que o tumor ainda é inicial, mas tem vários focos na mama. Vários focos.
às vezes eu não vou conseguir preservar aquela mama, talvez seja realmente o ideal fazer a mastectomia. Então não é uma coisa diretamente proporcional, né, o fato de eu fazer uma cirurgia conservadora ou fizer uma cirurgia de mastectomia, até porque a gente tem como lançar mão da quimioterapia antes da cirurgia para reduzir o tumor e fazer uma cirurgia mais conservadora. Então não fique preocupada se seu médico indicou você fazer o tratamento primeiro com a quimioterapia ou no caso foi a cirurgia e a da sua amiga, da sua colega tá diferente, tá? O tratamento é muito individual. Cada uma vai ter uma sua indicação própria, né? Em geral, alguns casos vai ser com quimioterapia, outros casos vão começar com cirurgia e depois vai fazer quimioterapia ou hormonioterapia ou imunoterapia ou até mesmo radioterapia. Então, é muito individualizado o tratamento, mas o tratamento é feito pensando no melhor benefício que a paciente pode ter em diminuir as chances do tumor voltar, diminuir risco de metástase também e obter a cura das pacientes. Então, não se preocupe com relação a isso, siga seu tratamento, converse com seu médico, tire suas dúvidas. Às vezes, realmente tem coisas que estão angustiando você e é importante você conversar com o seu médico. Não é válido ficar com essa angústia da dúvida. Sempre questione seu médico, converse e siga seu tratamento. Qualquer dúvida, efeito colateral, converse direitinho, que isso é super importante com a equipe para a gente manter o tratamento e você obter o melhor benefício.